Duelo selvagem entre Onça e Leão pela Série B do Campeonato Brasileiro. Quem leva melhor? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia para falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Amazonas e Avaí é o jogo que a gente analisa agora e eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Fábio, hermano. Vamos que vamos. Joguinho da Série B, duas equipes ali no meio de tabela que ainda sonham com o acesso, tá? Vamos detalhar melhor, trazer estatísticas e informações agora para você, apostador. É isso. Onça contra Leão. Você é selvagem também como Onça? Não, Leão? jamais. Já não é. Bom, jogo 9h30 nessa sexta, tá lá no Carlos Zanetti, lá em Manaus. Sim. Jogo pela 32ª rodada da Série B, já na sua parte final, já. Tá acabando, hein? Acabando. Vamos pro aplicativo do Game Arena, trazer Vamos lá? estatísticas aí do Aurinegro e do Azul e Alvianil. Branco. Alvianil, O isso. Leão da Ilha. Catarinense, porque também tem o Leão da Ilha pernambucano, né? Então Muito é bom. bem. Média de gols marcados e sofridos do Amazonas é igual, né? 0,90. Já a equipe do Avaí marca menos gols, mas sofre menos gols ainda, né? Pois é. Então, tendência de poucos gols, será? Médias de gols baixíssimas. Assim, pelas estatísticas ao longo da temporada, sim. Agora tem uma grande questão que eu acho que a gente pode colocar aqui em conta, que é o contexto da partida, né? Vamos até já puxar a classificação para a gente entender melhor. Qual é a parada aqui? O Avaí é o 10º e o Amazonas é o 11º, justamente os dois times ali no meio de tabela, né? Mas eles não estão tão distantes assim para o G4, tá? E vale lembrar que o Amazonas tem um jogo a menos do que a maioria dos times, beleza? O Amazonas está a 8 pontos do G4 e o Avaí está a 7. Em relação à zona de rebaixamento, eles estão a 9 e 10 pontos, ou seja, são dois times que ainda dá para chegar ali em cima, né? Eventualmente tem muito time na briga ainda, e dificilmente vão cair também. Ainda até dá para ser rebaixado matematicamente, mas muito difícil. Então as partidas têm sido um pouco mais movimentadas, a gente tem observado isso. A Série B ela tem uma média de gols muito baixa quando a gente compara com a Série A, por exemplo. Mas nessa reta final a média de gols tem aumentado bastante, justamente porque os jogos estão se tornando decisivos. Por exemplo, uma vitória do Avaí nesse confronto, ele praticamente já tira o Amazonas da briga pelo G4 e se aproxima, né, de um eventual acesso para a primeira divisão nacional. Então eu acho que a gente pode colocar isso aí em questão, esse contexto atual. Não, tudo ou nada, né? Quem Basicamente isso. perder ponto aí vai ficar muito distante aí. Se tiver aqui um derrotado nessa partida, essa equipe dificilmente ela consegue o acesso. Aí realmente ela só vai tentar ali fazer uns pontos para evitar o rebaixamento e cumprir tabela em seguida. Muito bem, agora vamos para os confrontos, né? Passar Vamos aí lá. para os últimos resultados de Amazonas e Avaí. Começando pelo Amazonas, que é um time que em casa geralmente vai Fortíssimo. bem, mas fora vem perdendo, né? Perdeu os últimos 3 jogos como visitante, né? Contra Coritiba, contra Chapecoense e contra Brusque. Mas agora joga em casa, né? Sim. Onde vem bem, venceu o Novo O Horizontino, líder. inclusive, né? Em casa, venceu o Operário por 2-1, e aí teve outro jogo em casa contra o Ceará, Ceará. 1-1, venceu a Ponte Preta, venceu o CRB, então é aquele time Venceu que o em casa Ituano. é muito melhor do que fora, né? Pois é, a última derrota do Amazonas em casa foi para o Vila Nova há mais de 3 meses, quando perdeu por 2-1. Vila Nova que é um time que está brigando na parte de cima da tabela, né? Então a gente pode até relativizar um pouco. De lá para cá foram 6 jogos, salvo engano, 4 vitórias e 2 empates, ou foram 5 vitórias e um empate até, tá? São 5 vitórias e um empate. Ele só empatou em casa com o Ceará e de resto ganhou aí todos os outros jogos. Realmente, a campanha da Onça dentro de casa é muito forte. É um time que, como mandante, tem um bom retrospecto na Série B. A gente pode até ver essa questão, ó, o time é o 11º colocado, mas atuando em casa ele é o 9º, né? Ele tem uma posiçãozinha ali, tem um retrospecto como mandante que sobressai um pouco. Muito bem, vamos ver agora o Avaí, time do Gustavo Kirten. Sim. O Guga, O o torcedor mais famoso do Avaí. Quem é o torcedor mais famoso do Amazonas? Do Amazonas? Complicado, né? Boa O time tem 6 pergunta. anos só, né? É difícil. verdade. Veio de 3 empates seguidos, né? 2-2 com o América Mineiro em casa, 0-0 com o Brusque em casa e 0-0 com o Lanterna Guarani fora de casa, né? Um time que Caiu de produção. nos últimos 7 jogos só tem uma vitória, que foi em casa contra o Ituano. E fora de casa já não vence uma boa sequência. Pois é, 4 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória também, né? E aí eu trago em questão aquele ponto que eu disse sobre a alta quantidade de gols que tem saído, né? Os dois últimos jogos das equipes saíram 4 gols. O Amazonas perdeu 3-1 pro Coritiba e o Avaí empatou em 2-2 com o América Mineiro. Coisa que a gente observa que destoa aí realmente ao longo do campeonato, né? As médias a gente viu lá que são bem baixinhas. Mas enfim, é algo pra gente ficar ligado. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, vamos ver lá. aí as cotações. O favoritismo é do Amazonas, em casa 2,08. 2,08 contra 3,93 do Avaí. E aí, dá pra ir no resultado final? Cara, eu tenho meu pé atrás porque o Avaí, assim...
O Avaí não é um time bobo, tá? E empata muito, né, velho? É um Isso, time é. difícil de ser batido, tá? Por mais que esse retrospecto em casa do Amazonas seja muito bom, e na vitória seca eu tenho meu pé atrás. Um empate no La Posta, se tivesse uma boa odd, ao meu ver, seria uma boa pedida. Mas, infelizmente, a gente só tem uma cotação aqui 1,44 a favor da onça. Então, Mercado acaba de ficando gols, um pouquinho então? atrás. Aí vamos lá. É onde a gente vai entrar no grande dilema na questão de gols, tá? Por quê? O menos de 2,5 ele seria uma ótima pedida, levando em consideração o contexto das equipes na Série B. Mas, velho, a odd é 1,37. É bizarro. Tá? Eu até arriscaria o mais de 1,5, tá? O mais do, aí é onde eu vou entrar na questão do custo-benefício. Por quê? A gente tem uma odd 1,58 no mais de 1,5 gols pré-jogo, é um valor absurdo. E ainda mais com esse contexto que eu inseri. Né? A gente observou que os 2 últimos jogos das duas equipes saíram muitos gols. Foram 4 gols, tanto no jogo do Amazonas quanto no jogo do Avaí. E é uma partida aqui que pode ser decisiva para uma das equipes seguir briga pelo acesso. Né? Se um dos dois times aqui, principalmente o Avaí, que tem um jogo a mais com o Amazonas, se ele não ganha esse jogo, muito provavelmente ele já sai ali da briga pelo acesso ao Série A do Brasileirão, que é difícil, mas ainda dá. Então eu acho que isso acaba condicionando a uma partida movimentada e o mais de 1,5 gols, ao meu ver, pelo custo-benefício, é a melhor pedida para esse confronto. Bom, então vamos botar 100zão aí no mais de 1,5 gols, apesar de muitos times e na maioria dos jogos da Série B a tendência ser de poucos gols. Nessa reta final, isso tende a mudar porque Sim. os times estão indo pro tudo ou nada. Na rodada passada, eu lembro, 3-1 Novo Horizontino no Sport Novo Horizontino. Novo Horizontino é um time que toma pouquíssimos gols, tomou 3. O Santos também, os jogos... 3-2, o Mirassol também, jogos que é do um time Santos que também. marcava pouco gol e sofria, foi 3-2. Os jogos recentes de Amazonas e Avaí também mostram isso. Então, Sim. essa Série B nessa reta final, já Tende a se movimentar o poucos gols já não é tão seguro assim como no meio do campeonato ali, onde as equipes ainda se estudavam. Bom, então é isso, análise feita, Amazonas e Avaí, apostamos no jogo com pelo menos 2 gols, é a nossa dica nessa edição do Bets do Dia. Dá aquele joinha, se inscreve no canal e segue a gente em @TVBetOficial. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto.